Quinta-feira é dia do quadro Mulheres. Vamos falar sobre com a jornalista Liliane Bento, que já está aqui. Oi, Li, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Mesmo com chuva, estamos aqui. Independe, né? Independe. Podendo sair de casa, a gente dá um jeito, né? Com certeza, com certeza. E hoje a nossa convidada especial é a advogada Daniele Kettiker, Daniela? Kettiker, exatamente. Kettiker, para falar sobre as novidades de direito de família. E tem bastante, né, Dani? Olha, eu vim trazer várias novidades, várias mudanças de entendimento, e especialmente para o tema dessa conversa, os direitos do homem no divórcio. Opa! Na família. Então, Opa! acredito que muitos ouvintes vão estar interessados em saber. Vamos lá. Então, eu fiz uma pesquisa porque é um assunto que a gente tem que pesquisar, é jurídico, para não falar besteira para quem está querendo se separar ou pensando em não se separar, porque separar dá trabalho, né? Sim. Então, eu fiz uma pesquisa e teve alguns itens dessa minha pesquisa que chamaram a atenção. Então, eu vou fazer a pergunta para a Daniele, porque são coisas pouco divulgadas, porque todo mundo conhece divórcio, separação, separou, tem que dividir os bens, tem que cuidar dos filhos. Até eu acho que a gente não deveria nem falar da parte de filhos hoje, senão não vai dar tempo de falar das novidades. Filhos fica para uma próxima etapa. Combinado. Então, vou começar com as coisas que eu vi e que algumas assustam, outras são muito novas. Por exemplo, tem um assunto que todo mundo já conhece, ouve, muitas pessoas criticam, e é por isso que eu queria fazer a pergunta, justamente porque você começou a falar dos direitos dos homens, porque até um tempo atrás, separou, a mulher vai ganhar pensão. Mulher tem pensão. Depois a coisa foi mudando, porque as mulheres também trabalham, então não são em todos os casos que uma mulher tem direito a uma pensão. Porém, no meu estudo lá, eu achei que a pensão não é só para a mulher, é para os homens também, e é um assunto que realmente deixa as mulheres muito indignadas. Mas daí o que me assustou é que diz assim, ó, em que casos que um homem pode ter pensão? Dependência econômica, e que ele pode receber essa pensão em até 2 anos depois da separação. É isso mesmo? Não, na verdade, vamos lá. O que acontece? Hoje, no direito de família, a questão da pensão para o ex-cônjuge ou para o ex-companheiro, ela é deferida pelo judiciário em casos muito específicos. Então, não é todo caso de separação que a mulher ou o homem vão ter direito à pensão. Vai haver esse direito quando houver dependência econômica e, com a partilha dos bens, essa dependência econômica ela não cessa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que talvez facilite. Uma mulher viveu no casamento de 30 anos cuidando dos filhos, enquanto o marido trabalhava, produzia e trazia os recursos para casa. Estamos falando de uma mulher de 50, 55, 60 no máximo. Sim. Por aí. Tá. Quando essa mulher se divorcia, como ela vai fazer para entrar no mercado de trabalho? Exato. Ela está 30 anos defasada. Então, o que acontece? O juiz vai fixar uma pensão sempre temporária. Mas a lei não especifica que essa pensão vai ser de 1, 2, 3, 4 anos. Ela é uma pensão temporária até que essa pessoa se ajuste novamente ao mercado de trabalho. E da mesma forma seria se nós invertermos a questão. Um homem que tenha ficado em casa cuidando dos filhos, abriu mão da carreira enquanto a mulher trabalhava. Na separação, ele também pode ter direito a essa pensão temporária. Nesse caso, eu acho justíssimo, tanto para o homem quanto para a mulher. Se um se dedicou anos ao lar, filhos, etc., e quem estava ganhando dinheiro tem que dividir, ok. Mas eu já ouvi casos, por isso que me chamou a atenção quando eu fui ler, né? Por exemplo, 2 pessoas aí, sei lá, na casa dos 30, 35, 40, ficaram casados ou moraram juntos, a união estável, 5 anos, 4 anos. E ou a mulher ou o homem, porque agora a gente não pode falar só das mulheres, né? Ou só dos homens. Um dos lados é encostado. Entra no emprego, fica 3 meses e sai. Entra no emprego, fica 2 meses. Ah, não gosto. Ah, isso, vou estudar, não estou preparado. Aquelas pessoas que a gente conhece que estão sempre tentando acertar na vida, seja homem ou mulher. Aí separou, com 5 anos que estavam juntos. Neste caso, daí, eu acabei de sair do emprego faz 1 mês, ela separou, não tem como sobreviver. Ganha-se pensão, seja homem ou mulher?
Pode ser ajustado, mas esse caso ele é um pouquinho diferente. Porque daí dá vontade de matar, né? Não, é que ele está no mercado. Você se livra do encosto e ainda fica pagando. É que ele está no mercado de trabalho e está temporariamente desempregado. Então, nessa situação, até pode ser deferida um pagamento de uma pensão eventualmente muito curta. Curta é o quê? 6 meses? Não, 3? 2, 3 meses. Algo muito curto, apenas para que ele possa se restabilizar. Mas não vai ser concedida uma pensão muito longa, porque o objetivo, com o término do casamento, é que, que essa família, que era uma família única, se reconstitua e reconstrua suas vidas. Então, não há por que manter este vínculo de pensão. A pensão ela foi instituída para manter a dignidade humana das pessoas envolvidas. Então, o alimento é o básico do básico. Então, são situações específicas. Mas nessa situação, dessa pessoa que não quer trabalhar, o judiciário não vai permitir o pagamento de pensão se ele não quer voluntariamente trabalhar. E se estiver doente, daí Aí também sim. tem... Não. Então é melhor não se separar. Não, é melhor não casar. Não falei isso. Não falou isso. Não, assim, ó. Se ele estiver doente, aí sim pode ser fixada uma pensão, tá? Por um período, Por um enquanto estiver período, doente. por um período específico. Sempre um período específico e pré-limitado. E essa pensão, ela segue a regra de filhos? 20% de salário, 30%? Como é que é? Isso é outro mito Pois é. que a gente tem no judiciário, de que a pensão ela é limitada aos 30% ou ela sempre é 30%. Não. A pensão alimentícia, ela é fixada de acordo com a possibilidade da pessoa que está pagando e com a necessidade da pessoa que está recebendo. Então, por exemplo, a filha do Roberto Justus vai entrar com uma pensão pedindo 20%? Não, ela não tem essa necessidade, apesar dele ter a possibilidade. Um pai de família que ganha um salário mínimo, tem 4 filhos, ele pode pagar 20% do salário, ou 30%? Ou vai pegar e se dividir esse 30% entre os 4 filhos, que não vai dar nada, eles 4 não vão conseguir... vão passar fome, né? Então o que é feito hoje? Existe mais ou menos um tabelamento, que o judiciário considera, de 20% para um filho, 30% para 2 filhos. Desde que nenhum deles tenha problema de saúde. Agora, se um deles tiver um problema de saúde grave, ou se tiverem mais filhos, aí a gente vai para a mesa de negociação, para a mesa de acordo, porque isso tem que ser estabelecido de uma forma diferente. Começa com uma pessoa que ganha salário mínimo, não devia nem ter 4 filhos, né? Mas não sei como sustentar um, para sustentar 4 é mais difícil. Liliane, eu gostaria de te dizer que isso é uma coisa extremamente comum. Eu sei. E nós atendemos... E me assusta, tá? E me assusta quando eu vejo processos de oferta de pensão, porque o pai pode entrar com um processo e ofertar a pensão. E ele traz uma oferta de pensão de R$100, R$150. Exato, que meu Deus, né? Então, que pai e que mãe que realmente acredita que com R$150 você consiga sustentar uma criança? Não. Exato. Tá, uma outra questão que eu vi, que daí eu acho que essa ela gera mais dúvidas ainda. Porque a gente sempre fala, casou, né, no papel, tudo certo para ter os direitos, apesar de ter várias modalidades, né? Comunhão universal, comunhão parcial, enfim, tem várias modalidades no casamento. Aí tem a união estável, que muita gente resolve, não vou casar. Casar é muita burocracia, mas união estável é igual, né? Sim. Vai lá, assina no papel, é a mesma coisa. Porém, surgiu uma nova modalidade que eu também não conhecia e eu achei ela muito interessante, principalmente para quem é solteiro, mulherada, presta atenção. Contrato de namoro. Sim. O contrato de namoro, na verdade, ele foi uma construção da doutrina. Ela não estava prevista na lei. Pois é. E a doutrina começou a trazer isso como uma forma de evitar a partilha dos bens quando as pessoas estão em um período de namoro. Então, se faz um contrato, efetivamente um contrato de namoro. As partes declaram que estão namorando. Mesmo que more junto, esse contrato é válido, né? E que o patrimônio delas é regido da seguinte forma. E elas fazem elas descrevem os bens e como esses bens serão partilhados. Então, isso que me chamou a atenção quando eu li, porque uma das queixas que a gente ouve de homens e de mulheres. Fui morar com fulana, morei 1 ano, 2 anos. Nesse meio tempo, eu já tinha um carro, troquei para um carro mais caro, mas estava numa união estável, tive que dar metade do carro. Mesmo que eu já tinha um que valia 20 mil, só dei mais 20 mil. No contrato de namoro, você consegue especificar essas coisas. Mas né? No contrato de namoro, sim, você pode especificar essas coisas. Mas agora eu vou dar mais uma dica. O que acontece? Quando você tem
um bem que ele é anterior à união, e você mantém uma união pelo regime da comunhão parcial de bens ou separação de bens, os bens que você traz da sua época de solteiro não são partilháveis. Na união estável, você diz? No casamento e na união estável. Sim. Então, o que acontece? Trouxe esse carro da época de solteiro, certo? Aí eu pego e troco por outro carro. Mais caro? Tá, mas aqui, da época de solteiro, casei, comprei um outro carro depois do casamento. O que vai acontecer? Quando eu for partilhar, me separei e vou partilhar esse segundo carro, eu tenho direito a descontar o valor do meu primeiro carro. Mas gera um pouco mais de brigas, né? Até provar e tal, ou não? Não, é muito simples, porque eu tenho o contrato de compra e venda daquele carro e o depósito como entrada nesse segundo. Então, os bens que eu tenho da fase particular, se for um casamento, comunhão parcial de bens ou separação de bens, ele não vai ser partilhado. Mas uma diferença que eu vi que é na união estável é exatamente isso que você falou. Ah, então tá, eu dei 30 mil nesse carro, nós estamos morando junto, então 15 é meu, 15 é teu. Independente de quem pagou, porque é união estável, né? No entanto, no contrato de namoro, pelo que eu li, você pode constar lá que os bens que forem adquiridos durante esse relacionamento, se for comprovado que só eu gastei ou só a outra parte gastou, na separação não tem a divisão disso. Isso, então, você pode essa formular. é uma boa segurança, né? Sim. É que, na verdade, em todos os regimes, você pode fazer a opção pelo regime de casamento que melhor lhe convir. E ele pode ser, inclusive, da separação de bens, inclusive na união estável. Então, muitas pessoas têm medo de fazer contratos de união estável, porque, meu Deus, a união estável. Faça com separação de bens. Separação total de bens. Tá tudo resolvido. Mas se eu estou... pode falar... Posso fazer uma Por pergunta? favor. Quando não há contrato de união estável. Exato. Quando- E mora junto, né? Tá. Quando e não- mora anos, porque Sim. tem muitos casos de pessoas Muitos. que deu certo, formalizam, né? Foram morar junto, deu certo. Estão lá anos 10 morando anos. juntos. E de repente, não deu mais certo. Jorge, quando a gente tem uma união estável de fato, mas a gente não tem um contrato, essa união estável ela equivale ao casamento no regime da comunhão parcial de bens. Então, tudo que foi comprado a partir da data da constituição da união estável passa a ser dos dois. Os bens que eram anteriores à união estável continuam sendo bens individuais. Certo. Então, a ausência de contrato faz com que aquela união estável seja regida pela comunhão parcial de bens. Sabe o que eu já ouvi? E aí gera polêmica? Ó, Adoro Tipo polêmica. assim, eu adorei o assunto quando eu fui estudar. a fulana tava lá, conheceu o ciclano, tal. Aí o ciclano foi morar na casa dela. Aí a casa tava vamos reformar aqui, vamos fazer um puxadinho. O ciclano foi Isso. embora. Ciclano foi embora e disse, isso aqui também é meu. Mas o ciclano ficou aí 1 ano, 2. E gastou na casa E a 5 fulana mil, não de se repente, né? conforma, porque o dinheiro era dela. E aí? Tá, vamos lá. Todo investimento que você faz em imóvel de terceiro, neste caso, pode ser na casa da sogra, na casa da companheira, que era uma casa exclusiva dela, você tem direito a ser indenizado pelos investimentos que você fez. Mas o imóvel não é seu. Não. Se colocou uma piscina, por exemplo. Até aí tudo bem. Ele não quer o imóvel, ele quer o que foi, digamos assim, que eu já ouvi, né? Que é o que foi investido. Ele vai Mas não investiu, na verdade, entendeu? Tava junto ali, né? A Então. mulher já tinha essa intenção, já tinha recurso para isso, mas como ele estava ali, ele Então, se essa aproveita. Vai ser uma prova judicial para mostrar que o dinheiro era dela, de antes dela estar com ele, e que foi ela que investiu. E se não tiver como provar, Ele vai ter direito Ele vai a ter partilhar. direito. Essa vinha a pergunta que eu ia Abre fazer o antes olho. do Jorge. Mas, estou com o olho bem aberto. abre o olho, Liliana. Porque, exatamente, indo em direção a isso que o Jorge falou, a união estável é isso. Nós podemos fazer com separação total de bens, mas houve uma reforma na casa. A casa é da mulher ou é do homem. Separou, a pessoa vai falar isso que o Jorge disse. Mas colocamos uma piscina que custou 15 mil. A metade é dele. Até provar que ela pagou sozinha é muito difícil se não tiver as notas, etc. Isso. Ele vai ganhar metade daquele valor, dizendo que ele ajudou naquele pagamento. Se você está num contrato de namoro, que eu vi que dá para pôr uma cláusula assim, tudo que for feito enquanto estiver, seja na casa, no carro, uma viagem, eu comprovei que eu paguei sozinho, eu não tenho nada para te dar quando separar.
Eu acho que na união estável complica um pouco mais, ou Sim. não? Complica um pouco mais. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, apesar de não ser o comum. Em que momento esse namoro vira uma união estável? Essa é uma pergunta que eu ia te fazer também. Em que momento? Porque o que acontece? O namoro, ele tem algumas características um pouco diferentes da união estável. A união estável exige dever de lealdade. Você não precisa morar na mesma casa, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. A união tem que ser pública, contínua e duradoura. Se eu estou morando com alguém com um contrato de namoro, com o objetivo de formar família... Não, mas no contrato que eu vi, ele diz assim, contrato de namoro sem objetivo de formar família, apenas ficar juntos enquanto se amarem. Tava escrito, tá? Sim, mas entenda que chega em um momento que se essas pessoas estão bem, elas estão migrando do namoro para a união estável. Sim. Então, isso pode ter algum problema nesses relacionamentos longos. Mas, via de regra, quer segurança? Faz um contrato de namoro. Começou a ser uma união estável? Faz um contrato de união estável com separação de bens, se esse é o intuito do casal. Eu sei que hoje a maior parte das brigas que nós temos entre os casais é que eles não discutem antes de iniciar o namoro. Exato. E antes de iniciar a união estável e antes do casamento, o regime de bens. Que é o que eu sempre digo, o combinado que não sai caro. Se você combina tudo antes, evita briga depois. Sim, assim, ó, deveria ser obrigatório que todo casal, antes do casamento, frequentasse um curso para saber o que cada regime permite, o que cada regime libera. Já não vai nem fazer o curso de noivo, vai fazer um curso para isso. Eles não dão tempo nem de se conhecer, né, Jorge? Já vão morar junto. Quando fala em dinheiro, Jorge, eles vão pro curso. Porque, assim, o dinheiro, esse planejamento patrimonial, ele é muito importante. Porque hoje, pode ser que ele não gere problemas, mas daqui a 10, 20 anos, 30 anos... Uma hora vai gerar. É um problema que pode acabar com o teu patrimônio. Porque você vai ter que contratar um advogado. Se for um divórcio consensual, ótimo. Mas não é a maior parte. Se for um divórcio litigioso, o teu advogado pode cobrar até 30% dos bens. De um e de outro. Quer dizer, é um prejuízo grande, né? Já que não acertou antes. Por favor, não estou falando mal dos advogados, continuem nos pagando. Mas assim, é um prejuízo muito grande. Então, se a gente faz alguma coisa antecipadamente, sempre é muito melhor. Então, eu já tenho testamento. Destinando meus bens. Você sabe que, você falando em testamento, tem uma outra pergunta que era o que eu ia te perguntar. Como fica a herança na partilha e quando se ganha uma trimania, uma loteria, quando tá casado, quando tá na união estável e quando tá no contrato de namoro? Contrato de namoro, via de regra, não partilha. União estável... Não partilha. Nada. Partilha. União estável partilha e casamento partilha, salvo no caso da separação de bens. União estável partilha? Se eu ganhar numa trimania, tô numa união estável, metade é da outra pessoa? Sim, senhora. Nós temos que escolher muito com quem a gente se relaciona. Mas... Mas se ganhar na trimania, tem que ficar felicíssimo em dividir com alguém. Não, mas não ganha muito. Não ganha muito. Tinha que ser assim um prêmio milionário da loteria, daí tudo bem. Mas então, se a pessoa ganha na loteria e tá numa união estável, metade é da outra pessoa, porque eu já ouvi falarem que não. Não, você tem que partilhar. É um patrimônio que você incorporou no seu patrimônio. Sendo o regime da comunhão de bens ou a comunhão universal de bens, você vai ter que dividir. E se estiver no caso que o Jorge falou, começaram a namorar, ou foram morar junto, foram ou viver não junto até junto. hoje. Não, às vezes até no começo, né, Jorge? Nós estamos namorando 6 meses. Dorme 3, 4 noites na casa do outro, mas não tá morando junto ainda. E um deles ganha um prêmio. Como fica isso? É um namoro. Não tem direito. O namoro não gera... Porque eu já vi gente dizendo que depois de 3 meses tem direito. Não, é que assim, o que tinha essa lenda é que depois de 2 meses morando na mesma casa já era união estável. Por quê? Saiu uma decisão específica que em um caso as pessoas estavam há 2 meses, mas já tinham toda a configuração de uma união estável. Antes de estar morando junto. E daí, naquele caso específico, foi reconhecida a união estável. Mas, repito, para reconhecer a união estável, exige lealdade, a casa que não precisa ser comum, deveres de sustento, guarda e o interesse de formar família. Então, assim, se todas essas características não estiverem preenchidas, não é uma união estável. Eu estou namorando com meu namorado há 10 anos.
Eu achei que você era casada. Não. Ó. Inclusive, beijo, Bruno. 10 anos eu estou com ele. Nós não temos uma união estável. E não moram juntos? Não, nós não temos objetivo de constituir família. Então, Um mas o dia vamos que é morar. o objetivo de constituir família? Nós vamos. Aí a gente vai voltar um pouquinho. É. Temos tempo? Temos. Ainda tem. Hoje a gente fala no direito, não mais no direito de família. Nós falamos no direito das famílias. Porque as famílias são plurais. Isso. Então, hoje nós temos famílias tradicionais, nós temos famílias não tradicionais. É bom a gente fazer aqui uma entre aspas, que tudo que você está falando não é só homem e mulher, é qualquer Sim. relacionamento, né? Por isso, assim, existem muitas formas de constituição de família. Mãe com filho é uma família, pai com filho é uma família, um casal heterossexual é uma família, um casal homossexual é uma família, enfim. Direito das famílias e todas elas estão amparadas De pela pessoas que se relacionam. família. Exato. Então, assim, eu e ele temos um contrato De namoro. Olha! e ele sabe, e nós não temos o objetivo de constituir, neste momento, uma família. Então, nós não temos uma união estável. Mesmo morando juntos? Sim. É isso que faz a diferença, então? Então, é o preenchimento dos requisitos legais. Então, assim, nós não moramos juntos, passamos alguns dias juntos durante a semana, Há 10 anos? há 10 anos, e é maravilhoso. Viu? O Depois falam de mim. Olha aí, ó. Um exemplo. Virou minha ídola. Não, assim, ó, de verdade, eu tenho visto que os relacionamentos mais bem-sucedidos que passam pelo escritório, existe esse afastamento por alguns dias da semana. E é bom, né? Porque, assim, o casal que está todo dia tende a brigar mais. Mas é uma tendência. A minha irmã, por exemplo, jamais conseguiria um relacionamento assim. Ela gosta de estar todo dia abraçadinha, porque ela é uma fofa. Mas, assim, a gente tem que começar a entender as famílias como uma pluralidade de formação de famílias, né? Quando você diz, então, que o que difere com o objetivo de formar uma família, seria ter filhos, então? Não há necessidade de filhos. Hum. É o objetivo de constituir família e eu posso ter uma família só, eu e ele. Então, Não se teria vocês quiserem continuar do jeito que estão ali, dizendo que não é uma família, tá tudo certo, é um contrato de namoro. Pode ficar 10, 20 anos, não tem problema O nenhum. tempo que for. Se uma das partes morrer, a família da outra parte não tem que reclamar nada, porque o que consta ali é o que vale. O que está documentado pelo casal é o que vale no processo. Registrado em cartório. Tudo. Seja união estável, seja contrato de namoro, tudo tem que ter o registro ali. Exatamente. Deixa eu fazer mais uma pergunta, né? Voltando à questão do nada legalizado, ou seja, as pessoas simplesmente se conheceram, foram viver junto, ninguém se preocupou em legalizar nada. A maioria, tá? né, Jorge? A maioria. Até uns acham que é muita incomodação. Até aí chegou nesse lugar, um deles vem a falecer. Como é que fica a questão de pensão, a comprovação disso? Como é que funciona Bens, isso tudo, né? Os bens disso, né? Comprovação de bens. Acho que comprovação de bens a gente já explicou aqui, porque se configurar, conseguir comprovar a configuração, tem o direito. Agora vai para o Instituto de Seguridade, INSS, Sim. o SBLU, o Instituto ganhar de pensão, Seguridade por do exemplo, Estado, né? por exemplo, para ganhar a pensão, né? Para ganhar os direitos que aquele companheiro ou companheira tinha. Vamos lá. Essa pergunta exige um depende, e eu odeio falar depende. Depende do tipo de pensão que o senhor está buscando. Então, por exemplo, quando a pessoa falece e ela não tinha nenhuma espécie de relacionamento documentado, constituído, o que vai ser feito? Um pedido de reconhecimento e desconstituição de união estável pós-mortem. Então, a viúva ou o viúvo vai fazer um processo para que seja reconhecida e dissolvida essa união estável após a morte de um deles. E daí, nesse processo, vão levar testemunhas, documentos, conta conjunta, enfim, todos os itens que comprovem que eles viviam em uma união estável. Diferentemente do caso do INSS. O INSS, via de regra, ele não exige o processo judicial que eu mencionei agora. Para o INSS, normalmente são necessárias 3 provas dessa união. Então, o que eles costumam levar? Filhos em comum,
Você apresenta certidões, declaração de testemunha, conta bancária, em conjunto. No seguro de vida da empresa, ele declara ela como cônjuge para ser beneficiária. Então, tem uma série de documentos que podem ser carreados e levados diretamente ao INSS. Até numa declaração de imposto de renda, né? Sim. A pessoa pode considerar outra dependente, mesmo não tendo um relacionamento documentado. E com pode certeza. servir de comprovação. Serve. Também servem, assim, diversos documentos que a gente emite no dia a dia, mas que a gente nem se atenta. Cartãozinho do supermercado, você coloca lá o seu cartão titular e um cartão dependente para outra pessoa. E no cadastro você coloca companheira, esposa, enfim. Então... Mas se a pessoa não tem filhos, eles trabalham sem carteira assinada e já moram 5, 10 anos juntos, fica mais difícil de comprovar para ganhar alguma coisa do Aí INSS, eu acho que entra né? as testemunhas, né? Testemunhas, conta bancária conjunta, as contas em nome de um e de outro vindo para o mesmo imóvel, fotos do período da união. Sim. Porque esses tempos eu encontrei um pessoal da Profamília. Hoje rede social prova muita coisa, né? também, Muita, né? muita. E esse pessoal da Profamília estava fazendo um trabalho sobre esses casamentos coletivos. E eu perguntei para ela, disse, para que casar? Porque no casamento coletivo vai justamente gente que está 10 anos, 15 anos juntos, né? Eu disse, para quê? Eu disse para ela, para quê? Só pelo sonho de entrar com vestido? Ela disse, não, Liliane, porque facilita na hora da morte de um dos cônjuges. Estar casado facilita toda essa coisa da burocracia. A gente acha que é mais difícil estar casado, assim não, principalmente para quem é mais simples, tem um salário menor, tem filhos, facilita muito para receber a pensão se está casado oficial. É isso? Facilita mesmo? Facilita principalmente nos locais mais ermos. Aqui em Blumenau, não, Isso. porque a gente tem um sistema de provas que é bem tranquilo. Mas em determinados lugares onde você não vai ter contas conjuntas, onde você não recebe faturas em casa porque Isso. ela fica lá na caixinha postal do correio, tem uma série de coisinhas assim, é de fato mais seguro. O casamento sempre vai ser mais seguro do que a união estável. Ela diz que é Apesar- mais fácil o processo no caso de uma morte. Apesar de terem sido equiparados legalmente, Isso. se você quiser ter 100% de segurança, o casamento ele é muito mais seguro. Agora, legalmente, os dois foram equiparados, então, ao menos em tese, os mesmos direitos que são dados aos companheiros devem ser dados aos cônjuges. Até é interessante deixar isso, por mais que você case num regime que é separação total de bens, no caso da morte de um, a pensão fica para o outro, né? E para os filhos, Sim. e é muito mais fácil estando com o papel de casamento. Sim. Até porque, né, em alguns casos, se não muitos, há uma dependência financeira ali. A né? dependência econômica ela é um Aí critério. um né? deles acaba falecendo, fica uma situação complicada para o outro. E daí buscar essa pensão, esse direito que teria, por exemplo, fica mais complicado. Foi isso que ela me falou, que demora muito tempo. E daí, nesse meio tempo, como é que a mulher ou o homem vai sustentar os filhos Isso. sem aquele dinheiro? E sendo casada, ela diz que é muito rápido Sim. isso acontecer. É porque se você não tem nenhum documento de não estável, você vai ter que primeiro produzir esse documento, essa prova num Demora, processo, né? onde os herdeiros dele vão ser chamados, e muitas vezes tem herdeiros de um casamento, de outro casamento, tem a ex-esposa que recebia a pensão. Então, assim, é um processo que pode levar 10 anos. Pois é, já pensou? E até lá vive como? Então, assim, mais seguro, mais rápido, sempre vai ser o casamento. Então, é muito interessante. E só Pode deixa eu fazer falar. mais uma pergunta. Há como fazer uma documentação, um documento, uma declaração, algo nesse sentido, para se um dia, eventualmente, isso vier a acontecer? É possível? Você disse não são É casados? possível eu fazer... É possível eu fazer uma declaração, por exemplo, garantindo os direitos para quem está comigo ou o outro garantindo o direito de quem está com ele? Sim, o senhor pode fazer isso no contrato de união estável. Que vocês estão... Aí, no caso, tem que ser feito um contrato de união exatamente. estável. Beleza. Você faz pelo contrato de união estável e declara que a união estável tem validade, inclusive, para fins previdenciários, seja de previdência aberta, previdência fechada, previdência governamental, etc. E pode colocar que já está 10 anos junto, 15 anos, pode pôr esse período ali, Pode. que daí facilita, Então, né? Eu pode- acho que isso é essencial, porque na dependência de serviço público, por exemplo, os Pois é. institutos exigem um determinado período para poder ter essa garantia, né? Exato. Então- Então, o documento ajuda, né? Só que assim, ó, essa questão da fixação da data retroativa
ela tem entendimentos contrários. Então, tem alguns tribunais que entendem que a fixação da data retroativa, ela é válida perante os contratantes, e tem tribunais e decisões que entendem que não é possível fixar a data retroativa, que o contrato ele vai ter validade a partir do momento do registro. Então, por isso, mais um depende. E o depende, então, nos mostra que as modalidades para um relacionamento depende também, né, das intenções do casal, da idade, da experiência, quanto tempo tá junto. Porque, por exemplo, 2 pessoas de 20 anos que se casam hoje, eu diria que o casamento é o melhor, ir lá e assinar um papel, né? Ah, não, nós estamos morando 10, 15 anos, não fizemos nenhum papel. União estável é interessante porque tem todo um passado. 2 pessoas que, a princípio, cada um está cuidando da sua vida, é independente, paga suas contas. Contrato de namoro. Sim. Então tem que avaliar em que período você está da vida. Não, inclusive, hoje existem muitos idosos que querem se casar. Pois é. E no caso da pessoa com mais de 70 anos, o regime obrigatório é da separação total de bens. O idoso com mais de 70 anos não pode optar por outro regime. E isso é uma discussão que a gente tem no meio jurídico muito grande. Por quê? Esse idoso de 70 anos, ele faz 10 contratos por dia. Ele pode ir no mercado, ele pode comprar casa, vender casa, comprar carro, vende carro. Ele pode fazer todos os atos da vida civil. Para o casamento, é quase como se a gente considerasse que o senhor de 70 anos vai sofrer um golpe. É que se ele for bem rico e casar com uma de 30... Mas a gente não... Assim, ó, toda a regra de contratos, ela é vista pelo lado da boa-fé contratual. Então, eu presumo boa-fé em todo tipo de contrato. Casamento é um contrato. Então, hoje existe essa discussão ainda se seria válida essa obrigatoriedade do casamento na separação total de bens. Eu, particularmente, entendo que não. Porque a partir do momento que ele pode fixar qualquer espécie de contrato, a vida civil dele é totalmente livre, não faz sentido eu orientá-lo ou obrigá-lo a casar no regime da separação de bens. Porque muitas vezes essa nova companheira ou essa nova esposa é quem vai cuidar dele nos últimos dias de vida. Então, eu acho que ele tendo lucidez, a capacidade mental, eu não veria por que fazer isso. Mas eu tenho uma opinião contrária à jurisprudência, que hoje entende que 70 anos... A lei e a jurisprudência, né? Que entendem que 70 anos, separação total de bens. Você falou ali do cuidado, acho que era uma questão importante de levantar. Ele tem 70 anos, tá? Ele já está aposentado. Daí ele casa com uma mulher de 58, 57, que não está aposentada. Ela cuida dele até ele morrer, ele morreu. Ela vai ter direito à pensão dele, por ele ser aposentado, ou não? Sim, vai ter direito à pensão. Vai ter direito, mesmo tendo ficado, sei lá, 2, 3 anos casado? Existe no site... Aí tá se fazendo uma pergunta que não é da minha área. Mas assim, ó, existe uma tabela de período em que você considera o valor da pensão, o tempo de pensão. Então, por exemplo, eu vou omitir o número porque eu não sei de cabeça. Mas, por exemplo, você está junto 2 anos, você vai receber pensão por até 5 anos. Se você estiver junto até... depois para. Isso. E a partir, se eu não me engano, de 20 anos, mas posso estar enganada, daí a pensão é vitalícia. Então, existe uma tabela na página do INSS que diz que o tempo de união, ele gera efeitos no tempo da pensão. Então, se alguém quer dar um golpe, é melhor pesquisar essa tabela. Espero que ninguém queira dar um golpe, por favor. É o que a gente espera, né? Fechamos aqui, então, nosso quadro de hoje, Mulheres Precisamos Falar, com a advogada Daniele Ketker, falando aqui sobre direitos de família. Obrigado, Daniele, prazer em te conhecer, né? Seja bem-vinda aqui na Itaberá. Direito de família é um assunto muito extenso e, por favor, volte, precisamos falar mais sobre esse assunto e orientar a nossa audiência, que é a nossa intenção. Com certeza, muito obrigado pelo convite, Liliane, muito obrigado pelo convite, Jorge, e sempre que vocês me convidarem, estarei aqui trazendo uns temas atualizados, e faltaram muitos, então... Vamos lá, será muito bem-vinda sempre. Um abraço, Liliane, até quinta que vem. Quinta que vem é feriado, né? Nós vamos ter... Não, feriado não, outra. Padroeira do Brasil, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Aliás, gente, né, vamos aproveitar que é o mês da padroeira, né? Pedir menos chuva para esse final de semana. E cuidar da nossa criança, lembra da última entrevista? Exato, a nossa criança interior. Valeu, Li, um abraço.